live de hoje nós vamos falar sobre trocas inúteis no emagrecimento. Até lá vão ter várias lives, então não perca essas lives, tá bom? E antes de começarmos, eu quero pedir um favor para vocês, tá? Quero pedir que você compartilhe essa live com mais 2 pessoas, com mais 2 mulheres, tá? Ou suas amigas, ou familiares, mãe, tia, prima. Compartilhe essa live. Aqui, acho que é aqui embaixo que tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho, manda para 2 mulheres que querem emagrecer, para que elas também se beneficiem desse conteúdo, tá bom? Além disso, eu quero pedir outro favor para vocês. Lasca o dedo nesse coraçãozinho aqui, tá bom? Já tô vendo aqui, ó, vários foguinhos, corações arrasaram. Minhas maravilhosas. Arrocha o dedo nesse coração, tá bom? E no foguinho, que é para o Instagram enviar essa live para mais mulheres, para que mais mulheres possam ser ajudadas com esse conteúdo, tá bom? Feito isso, bora começar a nossa live de hoje, de aquecimento. Bom, gente, como eu disse, na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre trocas inúteis no emagrecimento, ou seja, trocas que não são úteis. Obviamente, o nome já diz, né? Trocas desnecessárias. O famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Tanto faz. Ou até, em alguns casos, essas trocas podem até prejudicar o teu emagrecimento, tá bom? Então, fica atenta aqui para ver se você não já fez alguma dessas trocas achando que é melhor, tá? Se tiverem alguma dúvida, já vão comentando aqui embaixo, tá? Que eu respondo no final da nossa live, tá bom? Então, fiquem super à vontade para comentar, enfim, tirar dúvidas, tá? Então, vamos lá, gente. Como a gente sabe, né? Ultimamente a gente recebe muitas informações aqui na internet, principalmente. Então, a gente recebe por dia uma enxurrada de informações aqui na internet, né? Um perfil fala uma coisa, outro perfil fala outra coisa, até profissionais, às vezes, muitas vezes, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Todo dia surge um alimento mocinho, outro vilão, né? Sem glúten, sem lactose, alimento fit, enfim. E aí essas informações podem confundir a cabecinha de vocês, né? E aí vocês podem, inclusive, muitas vezes acabarem seguindo essas informações, achando que isso de alguma forma vai te ajudar no teu emagrecimento. E a gente vai ver que não é bem assim, tá? Então, por exemplo, um alimento, por ser fit, não quer dizer que ele é um alimento saudável. Por ser diet, por ser light, não quer dizer que é um alimento saudável. Não quer dizer que um alimento é saudável só porque ele é sem glúten, só porque ele é sem lactose, tá? E aí, por isso que é muito importante que vocês aprendam a ler os rótulos dos alimentos. Porque é nesse rótulo que você vai saber o que tem nesse alimento. Que você vai saber a composição desse alimento, tá bom? Então, gente, ler rótulo é muito fundamental. Tá bom? Aprendam a ler rótulos, eu ensino aqui direto, tá bom? Vamos falar sobre isso aqui hoje também. Que assim vocês vão saber se o alimento é saudável ou não. Então, não ter glúten, não ter lactose, não é um selo de alimento saudável, tá? Vocês vão entender mais sobre isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas trocas inúteis no emagrecimento. Eu trouxe 6, tá? Trocas aqui, que são 6 por meia dúzia no emagrecimento, que tanto faz, tá? E aí vocês vão entender melhor agora. Qualquer dúvida, vão comentando aqui, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Primeira troca desnecessária no emagrecimento é trocar o leite por leite sem lactose. Quem aí já fez isso? Alguém aí que não tem intolerância à lactose, tá? É outra situação. Trocou leite por leite sem lactose porque achou que era mais saudável ou que poderia contribuir com o emagrecimento? Muita gente chegando, gente, boa noite, sejam muito bem-vindas. Rosimar, Suzy, sejam muito bem-vindas. Então, a primeira troca inútil é trocar o leite normal por leite sem lactose. Gente, é o seguinte, se você não tem intolerância à lactose, não tem por que você consumir produtos sem lactose, tá bom? Isso serve para leite, para iogurte, para queijo,
tá? Se você não tem intolerância à lactose, não tem por que você consumir produtos sem lactose. Você só vai estar jogando dinheiro fora, porque são produtos mais caros, né? A gente sabe que um leite sem lactose é bem mais caro que um leite comum, um leite tradicional, tá? E aí não tem nada a ver com emagrecimento. O leite com ou sem lactose não vai interferir no teu emagrecimento, tá bom? E mais, se você não tem intolerância à lactose, preste atenção no que eu vou falar agora, hein? Se você, daqui a pouquinho, Gleiciane mandou uma pergunta ótima que eu vou responder, tá bom? Daqui a pouquinho eu respondo. Gente, se você não tem intolerância à lactose e você consome produtos sem lactose por muito tempo, isso pode acabar causando uma intolerância à lactose. Por que que isso acontece? Vamos lá. Para quem não sabe o que é a intolerância à lactose, é o seguinte, é quando o corpo ele não tem enzima suficiente, tá, para digerir a lactose. Então, ou a pessoa tem pouca enzima lactase, que é a enzima que digere lactose, ou ela não tem, tá? E aí isso causa a intolerância à lactose, ela não consegue digerir bem a lactose e acaba tendo aqueles desconfortos, aqueles sintomas, porque não digere a lactose, tá? Mas aí se você não tem intolerância à lactose, você tem lactase. Você tem enzima para digerir lactose, beleza? Você tem enzima. E aí o que o seu corpo entende? Você tem enzima, você não tem intolerância à lactose, só que você fica consumindo alimentos sem lactose por muito tempo. O que teu corpo entende? Se eu não estou usando essa enzima, eu não vou produzir mais. Nosso corpo ele é muito inteligente, então ele pensa isso, tá? Ele pensa isso. Se eu não estou usando, eu não vou produzir mais. Então ele acaba produzindo menos lactase e aí você pode começar a ter intolerância à lactose, certo? Porque o teu corpo ele começa a produzir menos. Tu não tá utilizando, ele vai produzir pra quê? Né? Então, gente, com relação à lactose, não tem nada a ver com emagrecimento, tá bom? Se você tem intolerância à lactose, Jaine, eu tenho intolerância à lactose, e aí? Nesse caso, presta bastante atenção quando você for comprar um alimento sem lactose. Por quê? Porque, como eu falei antes, não é porque não tem lactose que ele é saudável, tá? Inclusive, tem muitos alimentos por aí que não tem lactose e que tem açúcar, que tem maltodextrina, que tem um monte de conservante, tá? Então, presta bem atenção quando você for comprar o teu leite, o teu iogurte sem lactose, tá? Lê os ingredientes para ver se não tem açúcar, se não tem maltodextrina, que é açúcar, tá? E aí, vamos lá. Gleiciana perguntou o seguinte, em relação ao desnatado, qual o melhor, integral ou desnatado para o emagrecimento? Excelente pergunta. E o integral ou desnatado, qual é melhor para o emagrecimento? Tanto faz? Também é troca inútil? Vamos lá. Nesse caso, gente, você pode consumir tanto o integral quanto o desnatado. Vamos falar aqui de iogurte, por exemplo, no emagrecimento. Você pode consumir tanto o integral quanto o desnatado. Qual que é a diferença? O iogurte desnatado, ele é bem interessante para o emagrecimento. Por quê? Porque ele não tem gordura, tá? O iogurte integral é o que tem gordura e o iogurte desnatado não tem gordura, tá? Se eu tiro a gordura do desnatado, ele vai ter menos calorias. Por quê? Gordura tem muita caloria, tá? Se eu tiro a gordura do desnatado, né? Se eu tiro do leite e ele fica desnatado, eu tiro a gordura, fica menos caloria, beleza? Isso para emagrecimento é bom, né? Porque tem menos calorias. Só que tem um ponto importante também, que é a gordura ela vai te dar saciedade. E aí, se você tira a gordura do leite, né, o leite desnatado, talvez quando você, né, consumir ele, você vai ficar com fome logo em seguida. Então, é importante que você faça uma combinação adequada com esse iogurte desnatado. Coloque fruta ou castanhas, ou frutas e castanhas, dependendo aí como é que tá a tua alimentação do dia. Faça uma combinação legal para que você não fique com fome, tá? Ou você pode usar o integral também, que aí nesse caso ele vai te dar mais saciedade. Só tem que estar ajustadozinho no teu dia, tá bom? E tem outra opção também, Gleiciana, que é o semi-desnatado, tá? Que também pode ser uma opção bem interessante. Que aí ele nem é integral, ele nem tem ali o total de gordura e nem é totalmente sem gordura, tá? O semi-desnatado também é uma opção interessante. Duda falou, eu estou sofrendo com acne adulta e inflamada.
e uma enfermeira pediu para eu cortar a lactose. Então, Duda, é o que eu falei, se você não tem intolerância, né? É importante saber se você tem intolerância, se você tem desconforto quando você consome o leite, se você está inflamada. Pode ser interessante retirar por um tempo, tá? Para observar como é que você vai reagir, mas não trocar pelo leite sem lactose. Porque aí não vai ser uma troca inteligente, não vai ser interessante, tá? Então, não é porque você está inflamada que você vai trocar o leite integral pelo leite sem lactose. Como eu te falei, muitas vezes eles têm açúcar, que também inflama. Tá? Então, se for o caso, muitas vezes pode ser interessante retirar por um tempo, tá? Tratar o teu intestino e aí depois reintroduz esse leite, tá bom? Vamos lá. Girleide falou, eu tenho intolerância à lactose, mas eu não sinto desconforto comendo queijo coalho. Pronto. O que acontece, gente? A intolerância à lactose, ela também tem níveis, ela tem graus. Gente, quantas mulheres chegam aqui? Meu Deus, sejam bem-vindas, maravilhosas. Compartilhem essa live com mais mulheres, para mais mulheres serem ajudadas. A intolerância à lactose, ela tem graus, tá? Então, tem pessoas que vão sentir desconforto com uma quantidade menor. E tem outras que não vão sentir desconforto com essa quantidade de leite ou queijo, por exemplo, e vão sentir com uma quantidade maior. Então, o que você tem que fazer? Observar o seu corpo. Tá? No caso do iogurte, por exemplo, como ele é fermentado, no caso do queijo também, eles vão ter menos lactose também, tá? Então, por isso que muitas pessoas não sentem desconforto com iogurte, por exemplo, ou com o queijo. Então, a melhor coisa que você faz é observar o teu corpo, tá bom? Gleiciana falou, quando eu iniciei o emagrecimento, eu usava o desnatado, o leite. Hoje eu consumo integral e iogurte eu uso os dois, natural e desnatado, sempre com fibras e frutas. Perfeito, Gleiciana. Pronto. Excelente. Boa noite, Elisângela. Seja muito bem-vinda. Então, gente, essa foi a nossa primeira troca inútil, né? Que foi o leite normal por leite sem lactose. Se você não tem intolerância à lactose, não faz essa troca, não tem por que você fazer. Você vai estar jogando dinheiro fora, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda troca inútil. A segunda troca inútil, gente, é presunto por peito de peru. Alguém aqui já fez essa troca? Já trocou o presunto pelo peito de peru achando que era mais saudável ou que emagrecia mais? Então, gente, o presunto e o peito de peru, eles são dois alimentos embutidos. Assim como a linguiça, assim como salsicha, como salame, mortadela, todos são alimentos embutidos. E o que acontece? Esses alimentos embutidos, gente, eles são ricos em sódio, tá? Eles são ricos em corantes, conservantes, eles são ricos em realçadores de sabor. E aí, o que acontece? Por que tem esses conservantes, aditivos, enfim, corante, Jaine? Duda falou, já, vou gabaritar tudo. Mas aí é bom que você já começa a fazer essas mudanças, hein, Duda? Vai dar certo. Gente, os embutidos, como eu falei, por que eles têm esse monte de coisa? Primeiro, eles têm conservantes para que eles durem mais tempo na prateleira do mercado, ou seja, para que eles tenham uma data de validade maior. Então, eles têm conservantes. Eles têm realçadores de sabor, por quê, Jaine? Para dar mais sabor, o nome já diz, né? Por que eles têm corantes? Para dar cor. Vê que eles têm uma cor diferente, né? Enfim, então eles têm corantes, conservantes, realçadores de sabor, eles têm sódio em excesso, eles têm esse monte de bagaceiro. E aí, gente, o que acontece com esse monte de coisa? Conservante, corante, aromatizante, um monte de coisa. Gente, esses ingredientes, aditivos, enfim, eles aumentam o risco de alergia, tá? Eles prejudicam a saúde do teu intestino, inflamam o corpo e ainda aumentam o risco de várias doenças. Por exemplo, câncer e várias outras doenças. Elisângela perguntou, e o pão francês pela tapioca? Mulher, tu adivinhou, hein? Vai estar aqui também. Aguenta aí que eu falo já. Aguenta aí.
Gleiciana falou, nunca troquei, né, o presunto pelo peito de peru, mas já vi muitas pessoas indicando o uso do peito de peru porque é mais saudável. Pois é. E aí, esses conservantes, aditivos, corantes, gente, eles acabam aumentando o risco para doenças, como eu falei para vocês, tá? Então, os dois são embutidos, os dois têm um monte de ingredientes que não são interessantes, então o ideal nesse caso é realmente evitar os dois, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, eu trouxe uma imagem para vocês verem aqui os ingredientes, coloquei aqui já, do peito de peru. Ó, aqui, gente, nós temos uma tabelinha, é a tabela nutricional, que eu sei que é a primeira coisa que vocês vão olhar nos rótulos, né? Porque é onde tem caloria, é onde tem carboidrato. Então, eu sei que é pra aí que vocês vão primeiro. Mas não, gente, vocês têm que ir aqui pra baixo, ó. Tá vendo aqui onde tem ingredientes? É aí que vocês têm que ir. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando for comprar um alimento é olhar a lista de ingredientes dele, tá? Por quê, Jaine? Porque é mais importante você saber o que tem no alimento do que a caloria dele. Caloria é importante para o emagrecimento? É, mas não é a única coisa, tá bom? Gleiciane falou a ordem, isso mesmo. A ordem dos ingredientes, gente. Os ingredientes dos alimentos, eles estão apresentados em ordem decrescente, do que mais tem no alimento para o que menos tem no alimento. Logo, os primeiros ingredientes são o que mais tem no alimento. Isso. Muito bem, Gleiciana. E aí, olha só essa carrada de ingredientes que tem aqui no peito de peru. Eu não tô conseguindo ler direito porque tá aqui as pessoas entrando e aparecendo, mas como vocês veem, tem um monte de coisa, inclusive açúcar. Tem açúcar no peito de peru? Tem. E tem ainda aí um monte de aditivo, né? Esses nomes esquisitos, tá vendo? Estabilizante polifosfato, carragena. Gente, quando vocês virem esses nomes esquisitos, fujam desses alimentos, tá? Porque são aditivos, conservantes, que não vai dar bom pro seu corpo, tá? Beleza. Tá, Jaine, mas vamos aqui pra tabela, então, onde tem as calorias. Só tem 43 calorias, então tá bom. Não, gente, lembre-se, emagrecimento não é só sobre calorias, tá? Não é. Porque você precisa nutrir o teu corpo para ele poder funcionar, para o teu metabolismo funcionar, tem que ter nutriente. E nutriente de verdade, tá? Não é esses conservantes, esses aditivos, tá bom? Então, mesmo que tenha aqui pouca caloria, veja aqui o sódio, por exemplo, aqui embaixo. 402 miligramas de sódio. É muito sódio, viu, gente? É muito sódio que tem. Fora os ingredientes que vocês já viram aí, que não é nada interessante. Então, nesse caso, gente, nenhum nem outro. É claro que, vamos abrir aqui um parêntese, tá? Digamos que tem uma pessoa que ela sempre comeu mortadela. Muita mortadela. E a mortadela, ela consegue ser ainda pior que o peito de peru e o presunto. Por quê, Jaine? Ela tem mais caloria, não tem muita proteína, enfim, é pior ainda. E aí, digamos que essa pessoa, ela come muita mortadela, sempre comeu. E aí, ela agora vai trocar pelo peito de peru. Nesse caso, ok, tá? Por quê? Ela tá reduzindo danos, tá? Não quer dizer que o peito de peru é saudável, mas ela está reduzindo danos. Ela está escolhendo, fazendo uma escolha menos pior, tá? E aí pode ser meio que um desmame para o próximo, enfim, nível, para que ela possa deixar de comer esse alimento. Ou reduzir o máximo que ela puder. Então, tudo também é contexto, é individualidade, mas de forma geral, não é saudável, tá? Então, nesse caso, gente, é melhor evitar os dois, tá? E trocar, Jaine, tá? E eu vou substituir pelo quê, então? Se eu tiro meu presunto, se eu tiro meu peito de peru, minha mortadela, linguiça, salsicha, eu faço o quê, mulher? Aí você substitui por outras fontes de proteína, tá? Por exemplo, os ovos, frango, o atum, a sardinha, o whey, enfim, peixes. Então, gente, nesse caso, meio que tanto faz, tá? O presunto e o peito de peru. Gleiciana perguntou. Jaine, o sódio, ele causa retenção de líquido? Inchaço? Exatamente. Gileide mandou já aqui os ouviu. Ovo é excelente, né, gente? Causa sim, Gleiciana. Ele causa retenção de líquido, inchaço. Por quê? Tem uma regrazinha. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Sódio, água, sempre juntos. Tá bom? Onde o sódio vai, a água vai atrás. Jaine, o que é sódio? Sal. Tem sódio no sal, tá bom?
Então eu vou deixar de comer sal? Não, gente. Vai comer sal com controle, de forma equilibrada. Mas o que acontece? O pior sódio que causa retenção é justamente o sódio que vem nos alimentos industrializados. Porque eles são ricos em sódio. Vocês viram aí, o peito de peru, ele tem muito sódio. Então, esses alimentos industrializados, mesmo o biscoito, mesmo sendo doce, tem sódio. E eles causam inchaço, retenção de líquido. Mas o sal também, da cozinha que a gente faz, na nossa, inclui na nossa refeição, também em excesso, causa retenção. Lembra sempre, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, em excesso, vai acabar, sim, causando a retenção. Tá bom? E vamos lá para a próxima. Meu whey tem 8% de sódio. Você acha que é um valor alto? Aí tem que ver direito o rótulo, Gleiciana, tem que ver a quantidade realmente que tem de sódio, porque depende aí essa porcentagem, tá? Vamos lá, gente, pra terceira, que alguém já falou aí, já perguntou. E o pão pela tapioca? Essa é clássica, gente, essa é clássica. Alguém aqui já trocou pão por tapioca, achando que é mais saudável ou achando que é melhor para emagrecer? Será que Duda vai gabaritar essa? Duda, cadê você, mulher? Gleiciana falou que ama pão. Quem mais, gente? Antigamente, sim. Pois é. Então, vamos lá. Por que, Elisângela? Mulher. Então, vamos lá entender melhor isso aqui, Elisângela. Mulher, é o seguinte. Gente, se você não tem a mesma coisa lá da lactose, vamos lá. Qual é a diferença? Tapioca não tem glúten, né? Pão tem glúten. Aí foi por aí que começou esse negócio. É melhor a tapioca porque não tem glúten, né? Tá bom, então vamos lá. Gente, se você não tem intolerância, alergia a glúten, tá? Doença celíaca, que é uma doença que você não pode comer glúten de jeito nenhum. Se você não tem isso, não tem problema em você comer o seu pãozinho, tá? Inclusive, gente, pensando em saciedade, o pão ainda é mais interessante para emagrecimento do que a tapioca. Meu Deus, isso mesmo. Vou explicar, calma, respira, vamos voltar aqui. Vou explicar pra vocês, trouxe imagens, vamos lá. Vou explicar pra vocês, trouxe um slidezinho pra ficar mais claro. Quem me segue aqui já viu eu falando sobre isso, né? E aí, então vamos lá, deixa eu explicar. Gente, um pão francês, ele tem 50 gramas, tá? Um pão francês tem 50 gramas. Um pão francês de 50 gramas, ele tem cerca de 150 calorias e 29 gramas de carboidrato, tá? Beleza. Já a tapioca, se eu pegar 50 gramas dela para comparar certinho com o pão, né? 50 gramas de um e de outro, ela também vai ter um valor de caloria bem parecido aqui, ó. Mais ou menos também 150. Bem parecido. Em 50 gramas de pão, 150 calorias. Em 50 gramas de tapioca, mais ou menos 150 calorias. Temos um pouco mais de carboidrato, olha só, 32 gramas de carboidrato. Se vocês forem ver em outras fontes, talvez vocês encontrem até mais carboidrato, tá? Isso difere um pouco da fonte que você olha. Agora, veja aqui esse detalhe que a Gleiciana já trouxe. Minha seguidora, né, amores? Gente, em 50 gramas de tapioca, é 2 colheres de tapioca. 50 gramas de um pão é um pão inteiro. 50 gramas de tapioca é 2 colheres de tapioca. São 2 colheres de tapioca. Imagina só o tamanho aqui dessa tapioca com 2 colheres de tapioca. Minha bateria tá descarregando. Produção tá aqui, minha equipe. Minha equipe tá aqui na live. Se tiver, sobe aqui, por favor. Porque tá descarregando aqui, eu não quero sair. Meu notebook. Enfim, gente, acontece, né? Problemas técnicos. Duda falou, eu vendo isso e comendo minha tapioca com queijo. Mas calma, gente, calma. Vamos lá. Gente, então, 2 colheres de sopa de tapioca. Imagina o tamanho desse beiju, minha gente. Beiju, tapioca, não sei como é que vocês falam. Minúsculo, né? E aí, o que você faz?
você acaba colocando mais goma de tapioca para fazer o seu beiju maior, né? Quem não? Não é assim que faz? Vai botar mais, né? Porque desse tamanho aqui não dá, bota mais. Quando você coloca mais goma, aumenta o quê? A caloria e o carboidrato. Então, você vai acabar comendo mais calorias e mais carboidrato. E a saciedade lá embaixo, né? Também. Equipe, procura o carregador do notebook, por favor, porque tá descarregando. E aqui também liga. Obrigada. E aí, gente, o que vai acontecer? Como a Leciana falou, a saciedade também não tem. Daqui a pouco você vai estar com fome, comer uma tapioca desse tamanhozinho. Certo, Jaine, eu não como mais tapioca, é? Não, peraí, né, gente? Eu amo tapioca, então vamos lá. Não, o que você vai fazer? O que é interessante que você faça? Utilize a tapioca em outras receitas. Por exemplo, crepioca. Porque aí você vai poder utilizar 2 colheres de sopa e tá tudo bem. Dá pra fazer tranquilo uma crepioca com 2 colheres de sopa. Por quê? Porque você vai adicionar ovo, você vai adicionar recheio na sua crepioca, né? Então, assim fica melhor você colocar na crepioca e não a tapioca mesmo, o beiju em si. Minha luz aqui voltou, né? Vocês viram que tá uma luz aqui diferente. Voltou agora. A equipe consertou, arrasou. Então, é mais interessante que você utilize essa tapioca na crepioca, por exemplo, tá? Ah, mas eu não posso mais comer o beiju? Pode. Agora, controle nessa goma, coloca menos, tá bom? Recheio, bastante recheio, frango, ovo, ou queijo, tomate, legumes, tá? Pra quê? Pra que te dê saciedade. Coloca também fibras na massa, chia, linhaça, tá bom? Porque aí dá certo. Agora, se não for assim, complica um pouco, porque realmente vocês viram que vai ter que usar bem mais massa. Então, gente, os dois, a tapioca e o pão, são 2 opções de carboidrato. Você pode comer uma ou a outra, tá bom? Não precisa você substituir uma pela outra. Trocar o pão pela tapioca. A não ser que você tenha problema com glúten, né? Problema sério com glúten, problema realmente, tá? E a não ser que você também goste mais da tapioca. Dali. Então, você pode consumir os dois no emagrecimento. Como a gente conversou, o pão, ele ainda vai te dar mais saciedade, porque ele tem o miolo, ele tem a casca, né? Sempre lembrar, o mais importante de vocês lembrarem de fazerem combinações interessantes para emagrecimento. Então, não comer carboidrato sozinho. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Duda, vou tentar tomar o café sem açúcar. Isso mesmo, Duda, mulher. Começa aí que é um caminho sem volta, viu? Pode ser difícil no começo, mas depois é um caminho sem volta. Tem 2 opções pra você fazer, pra tirar esse açúcar. Ou você tira de vez, eu não recomendo muito, mas você tem essa opção. Se você tem um controle, você pode tirar de vez e decidir não vou mais comer açúcar no café e pronto. Ou você pode fazer como eu fiz e como eu acho interessante, que é você reduzir aos poucos esse açúcar. Então, se você usa, vamos supor, 4 colheres de chá de açúcar na sua xícara de café, passa a usar 3. Depois, 3 dias, passa a usar 2. 3 dias depois, passa a usar 1. Depois meia, tá? Gleicina largou o café porque não conseguiu tomar sem açúcar. Ô, mulher, aí foi triste. Gente, depois que você para de tomar sem açúcar, é um caminho sem volta, sério, de verdade. Mas é isso, é insistir. Ou você tira de vez o açúcar, como eu falei, ou você vai reeducando o seu paladar ali aos poucos, que aí você vai acostumando o seu paladar com aquele sabor. Outra opção também é você fazer o seguinte: primeiro gole de café, você toma puro, sem açúcar, só o primeiro gole. E aí você coloca menos açúcar do que você já coloca normalmente, porque aí você vai continuar achando doce. Porque como o primeiro gole foi muito amargo, o próximo vai ser doce. Então você pode fazer também isso, entenderam? Tipo, você consumia 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de chá de açúcar na sua xícara de café. Você coloca 2 colheres. Pra você não achar muito amargo, você
primeiro você dá um gole sem açúcar. E depois, o próximo gole, que vai ser com as 2 colheres, você vai achar doce. Gleiciano falou. Eu descobri que eu não amava café, eu amava o açúcar. Ah, então você... Exatamente. Porque quando você tira o açúcar do café, você realmente tá tomando café, né, gente? É o sabor natural do alimento. E é como o Gleiciano falou, eu gostava do gostinho doce, então não era do café que eu gostava. Perfeito. Então, nesse caso, tudo bem também tirar, né? Porque você não gosta, você gostava do sabor doce. Enfim, a gente foi aqui pra outra conversa já, falar aqui de açúcar. Mas fechando a questão do pão e da tapioca. Os dois são carboidratos, tá? O mais importante é você saber combinar. Não comer puro, não come carboidrato isolado, tá, gente? Não come só pão com café, não come só beiju com manteiga, beiju com margarina e café. Não. Sempre coloca uma proteína, sempre coloca uma fibra. Pra quê? Pra ter mais saciedade, pra não subir a glicose demais, tá bom? Beleza? Vamos lá para o quarto. Nossa quarta troca inútil. Essa aqui também é demais. Biscoito comum, bolacha recheada, enfim, biscoito. Por biscoito fit. Alguém já fez essa troca? Era louca da bolacha recheada ou do biscoito água e sal, enfim, e trocou por um biscoito fit. Aqueles biscoitos integrais lá, não tem? Pois é. Gente, biscoito, bolacha, enfim, é muito difícil encontrar no mercado uma opção saudável. Já vou logo avisando pra vocês. É muito, muito difícil. Raramente, quase nunca, gente, você encontra uma opção de biscoito ali saudável, tá? E no caso do biscoito recheado, bolacha água e sal, enfim, ou bolacha recheada e biscoito normal, gente, é praticamente a mesma coisa. A diferença é insignificante. E eu vou provar pra vocês. Eu vou trazer imagens. Vou trazer imagens aqui pra vocês. Essa aqui primeiro. Vamos lá. Essa primeira imagem de cima, gente, que eu tapei a marca, né, por questões éticas, é um biscoito recheado, né? Bolacha recheada, comum, normal. E o de baixo é um biscoito fit. É um biscoito integral aí, fit e tal. Aqui eu trouxe a lista de ingredientes dos dois, tá? Tanto do normal, do recheado, quanto do fit. Gente, veja as listas de ingredientes. Duda é maravilhosa, gente. Minha Nesfit gritando no armário. Gente, vejam as listas de ingredientes. É praticamente a mesma coisa de quantidade. A gente já viu também que o quê? Quanto menos ingrediente, melhor. Quanto mais ingrediente, pior. Então aqui ambos, né, as duas têm muito ingrediente. Já é um ponto negativo. Segundo ponto, galera, é que veja aí. Temos muitos ingredientes que se repetem. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa farinha de trigo, gente, é a farinha de trigo normal, tá? Que não é integral. É aquela lá refinada. Podem ver que tanto tem ela no biscoito recheado, quanto no biscoito fit. Nos dois tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tá? Outro ingrediente que tem nos dois é o açúcar. Podem ver que tem tanto no recheado, quanto eita, ia falar o nome. No fit. Óleo vegetal. Tanto tem no recheado quanto tem no fit. Claro que tem aí uns ingredientes mais pesadinhos no recheado. Corante caramelo 4, meu pai do céu, gente. É tenso. Mas, enfim, o outro também não tá muito melhor não, viu? Ou seja, 6 por meia dúzia. E pior, o gosto totalmente diferente, né? Porque pelo menos o outro, convenhamos que quando eu comia na minha infância era bom. Nunca mais eu comi. Mas era bom. Esse aqui já não é tanto assim. Então, tá, Jaine, beleza. Os ingredientes são bem parecidos. Mas e o negócio da caloria e do carboidrato também é igual, meu filho? Ou será que o fit aqui é melhor, tem menos calorias e o outro é uma bomba? Bora ver, né? Eu trouxe imagens pra vocês. Tá aqui. Aqui eu trouxe, gente, duas tabelinhas. Tabelas nutricionais, que é onde você encontra a caloria, o carboidrato, a proteína, enfim, a fibra, sódio, essas coisas. Os nutrientes, a quantidade deles você vai encontrar na tabela, tá? E aí, essa aí, biscoito recheado, veja só.
uma porção de 30 gramas, que tem 3 biscoitinhos. Ninguém come 3 biscoitos, gente, na moral, desse aí. Difícil, mas vai comer 3 biscoitos, né? Come logo meio pacote, o pacote todo, mas enfim. 3 biscoitos recheados, eles têm 133 calorias. Beleza, vamos ver o Fit, tá aqui embaixo, viu? Essa aqui é a amarelinha do Fit, do integral. Gente, tá cortando aqui pra mim porque tem pessoas entrando, aí fica no meio. Mais 128 calorias. Gente, pelo amor de Deus. Um tem 133, o outro tem 128. É quase a mesma coisa, né? Insignificante, tá? E os carboidratos, Jaine? Veja aí, o recheado. Carboidratos, 23 gramas. E esse aqui, carboidratos, 21 gramas. Qual é a diferença? Mesma coisa. E ainda, Gleiciana trouxe aqui uma observação, daqui a pouco eu vou falar, tá? E o último é ainda o sódio. No Fit ainda tem um pouquinho mais de sódio, tá? O de cima tá cortado, mas é 44. E o de baixo, 54. Então ainda tem mais sódio. Tem essa observação que a Gleiciana trouxe, que é a questão da porção, tá? O de cima, 30 gramas, são 3 biscoitinhos. E o Fit também são 30 gramas, só que são 5 biscoitinhos. Pronto, é só isso. Então, 2 biscoitos a mais você poderia comer por isso. Enfim, né? Então, assim, gente, tanto faz. É o famoso 6 por meia dúzia. Não vai agregar em nada no teu emagrecimento. Não tem diferença nenhuma em relação ao emagrecimento, tá? E é isso. Nesse caso também, o que é que eu faço então, Jaine? Meu Deus do céu. Tá difícil, né, Duda? Nesse caso, gente, é muito melhor você procurar uma opção mais saudável pro teu lanche, que vai te dar realmente saciedade, tá? Gleiciana falou, eu adoro um biscoitinho água e sal. Ô, mulher. Biscoitinho água e sal também. Gente, se você pegar uma água e um sal, você faz um biscoito? Não. Né? Não faz. Se você pegar água e sal, você não faz um biscoito. Então, não tem só água e sal. Tem um monte de coisa também. Depois você vê lá na lista de ingredientes, você já sabe ler a lista de ingredientes, Liciana. Você vai ver que não é muito diferente dessa, não. Tem muitas calorias por porção. Tem sódio, tem açúcar, gordura. Já em um negócio salgado, tem açúcar. Tem, gente. Não é louco? Tem. Pra quê? Pra dar esse gostinho diferente, pra conservar por mais tempo. É isso, tá bom? E aí, o que acontece também? Não vai te dar saciedade o biscoito água e sal. Biscoito água e sal e suco. Gente, você consegue comer quase que um prato de comida com as calorias que tem no biscoito água e sal e no suco. Ou no todinho, por exemplo. Eita, no achocolatado. Tá? Então, não vai te saciar. Já então, eu não posso nunca mais comer meu biscoito água e sal? Não, gente, também não é assim, né? Não é 2, 3 biscoitos água e sal que vai atrapalhar teu emagrecimento. Agora, é todo dia? É quantas vezes no dia, entendeu? Então, esse contexto, ele importa muito. É o mais importante. Tá? Mas o problema também desses alimentos que eu falei, presunto, biscoito fit, essas coisas, é porque também pra saúde eles são péssimos, tá bom? E isso não mata a fome. Então, não é pra matar fome, tá? Esses alimentos não são pra matar fome, gente. Se você vai comer um biscoito é porque você gosta dele e tá com vontade real, não é pra matar fome, porque não mata e nem te nutre. Então, você faz o quê? Você agora vai procurar fazer um lanche com um alimento bem mais nutritivo. Por exemplo, Jaine, biscoito de arroz. Ai, eu odeio biscoito de arroz. Gente, hoje mesmo eu falei nos meus stories, eu mostrei lá um biscoito de arroz que eu gosto muito. Que é um biscoito de arroz que tem chia, linhaça e sal. Ele é crocante. Eu gosto muito dele. Sério mesmo, sem mentira. E aí você pode comer com ovos, com creme de ricota, com pasta de amendoim, com queijo, com patê de frango, patê de atum. Não patê de atum industrializado, pelo amor de Deus, que é péssimo. Patê de atum caseiro, tá bom? E assim, gente, sem radicalismo, sem terrorismo nutricional, mas é porque realmente o patê de atum é triste, viu? Vocês podem ver. Mas enfim, então você faz o quê? Você faz um lanche mais que te dê mais saciedade, tá? Então, como eu falei, um biscoito de arroz com patê de frango ou de atum, ou com uma pasta de amendoim, uma fruta, ou então um sanduíche mesmo, um pão com ovo e salada.
Isso vai te dar muito mais saciedade e ainda vai nutrir muito mais o teu corpo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Gleiciana falou, antes eu comi um pacote, hoje eu como 4. Pronto, já foi, melhorou bastante. Vamos lá continuar, gente. Falta ainda 2. E muitas mulheres entrando. Gente, estou muito feliz que vocês estão entrando aqui. Sejam muito bem-vindas. Sigam este perfil para vocês receberem dicas, orientações, informações sobre emagrecimento, tá bom? Então, vamos lá. Terminando aqui o 4, né, que foi o biscoito por biscoito fit. A gente viu que é a mesma coisa, que é 6 por meia dúzia, que não vai impactar em nada, que não vai fazer diferença. Vamos, então, para o 4. Eita, para o 5º já. Que é trocar macarrão normal por macarrão integral. Macarrão integral não, perdão. Macarrão sem glúten. Trocar macarrão normal por macarrão sem glúten. Alguém já fez isso? Não tem nenhuma diferença para emagrecimento, tá, gente? É o mesmo raciocínio do leite sem lactose, tá? É o mesmo raciocínio. Se você não tem alergia, intolerância a glúten, você não precisa trocar macarrão normal por macarrão sem glúten para emagrecer, porque não vai fazer nenhuma diferença. Não vai fazer nenhuma diferença. O que você pode fazer no caso do macarrão, que pode ser interessante? Você pode trocar pelo macarrão integral. Por quê? Porque o macarrão integral ele vai ter mais fibra. E as fibras elas vão te deixar mais saciada, ainda vão ajudar ali no funcionamento do teu intestino. Então é tudo de bom. Tá? Então, mas é obrigatório? Não. Não é obrigatório você fazer essa troca. Tá? Por quê? Porque as fibras você pode encontrar elas em outros alimentos, legumes, frutas, sementes. Não precisa ser no macarrão, tá? Então não é obrigatório. Pode ser interessante, mas não é obrigatório, tá? É o mesmo caso do arroz integral. Se você pode comer o integral, perfeito. Mas se não pode, se não é pra você não é possível ou você não gosta, tudo bem também você comer o branco. Isso não vai trazer um impacto muito grande se você comer fibra certinho em outras refeições, tá bom? Como normal, tranquilo, tá? Então, sobre macarrão é isso, é rápido. Só não precisa trocar macarrão normal por macarrão sem glúten, que não tem diferença para emagrecimento. Nenhuma, 0, tá? E vamos já para a última, eita, que essa aqui já é a mais antiga. Acho que já não fazem tanto hoje em dia, não. Já tá caindo mais por terra, né? Mas não sei. Tudo é possível. Que é sal branco por sal rosa. Eita, que polêmica que foi um dia isso, gente. Alguém que já trocou sal branco por sal rosa para emagrecer, ou porque achou que era mais saudável, enfim. Então, gente, vamos lá. Pro emagrecimento também 0, não tem nada a ver, tá? Não tem diferença nenhuma para emagrecer sal branco com sal rosa. Já indo pra saúde, Leiciana falou, só o preço, né? Total. E pra saúde, tem diferença o sal branco pelo sal rosa? Gileide falou, já troquei. Pronto, aconteceu muito isso. Hoje nem tanto, né? Mas aí teve uma épocazinha, essas modinhas, como eu falei, que, nossa, foi muito isso. Trocaram muito o sal branco pelo sal rosa, achando que era mais, enfim, pra emagrecer, é mais saudável, enfim. Mas vamos lá. Pra saúde, Jaine, pro emagrecimento a gente já viu que não tem nada a ver. E pra saúde? Gente, vamos lá. Não tem mais nutriente no sal rosa do que no branco? Não é melhor ele pra saúde? Essa questão de nutriente é o seguinte. O sal, gente, a gente precisa consumir pouco. O mínimo. Concorda? O mínimo. A gente tem que consumir pouco sal. Então, mesmo que tivesse mais nutriente no sal rosa do que no branco, o que não é também significativo, mas mesmo que tivesse mais nutriente, não seria significativo. Por quê, Jaine? Porque tu não vai comer muito sal, tu não vai se nutrir com sal. Pegou? Entendeu? Tipo assim, a gente não vai se nutrir com sal. É a mesma coisa do açúcar. Açúcar mascavo, açúcar demerara e o açúcar branco.
Tem mais nutriente num do que no outro? Tem. Mas a gente não vai se nutrir com açúcar, gente. Então, no final, acaba sendo pouquinha, entende? A quantidade de nutrientes que você acaba consumindo. Então, é insignificante. Então, para a saúde também não tem essa diferença em relação a nutriente, tá bom? Por quê? Porque você não vai se nutrir com sal. Você vai comer pouco sal, tá? É para ser assim, né? Pelo menos. E aí, você não vai aproveitar esses nutrientes a mais. Então, tanto faz também. Deu para entender ou ficou confuso? Me respondam aqui. O que pode ser interessante com relação a sal para a saúde, tá? Falando aqui mais em saúde. Que também impacta em emagrecimento, lógico. O sal de ervas. O sal de ervas, ele pode ser interessante. Que bom que deu pra entender. O sal de ervas, gente, como é que faz já no sal de ervas, mulher? Para cada porção de sal, você coloca uma porção de ervas. Que ervas? Orégano, alecrim, manjericão, sálvia, tá? Mistura tudo e pronto. Tu tem um sal mais saudável. Por quê? Primeiro, porque você vai acabar consumindo menos sal. Por quê? Porque você colocou ervas, muitas ervas. E aí você vai automaticamente diminuir a quantidade do sal. Pegou? Então você vai comer menos sal. E também você ainda vai consumir, né, nutrientes que vêm ali. E principalmente você vai também ter um sabor a mais ali das ervas na sua refeição. Então o sal de ervas é uma excelente estratégia pensando em saúde. Gente, a gente tá quase extrapolando aqui a hora da live. Chegamos à última, né? Falamos da última, que era o sal branco por sal rosa. Então, não, tá? Tanto faz, é uma troca inútil também para emagrecimento. Essas foram as 6 trocas inúteis para o emagrecimento. Vou revisar com vocês, tá? Para quem chegou depois, rapidinho, só falar quais foram. Troca número 1, inútil. Trocar leite por leite sem lactose se você não tem intolerância à lactose. Não tem impacto nenhum no emagrecimento. Troca 2. Trocar presunto por peito de peru. Também não vai ser mais saudável ou melhor para o emagrecimento. 3. Trocar pão por tapioca. Excluir pão da sua vida e comer só tapioca agora. Não vai te ajudar no emagrecimento. Inclusive, cuidado para não comer demais tapioca e acabar excedendo aí nas calorias. 4, biscoito recheado por biscoito fit, tá? Também, mesma coisa. 5, macarrão normal por macarrão sem glúten. Nada a ver para emagrecimento. E o último, sal branco por sal rosa. Também sem impacto nenhum no teu emagrecimento, certo? Então, vamos já começar a fazer mudanças aí, tá? Quem já trocou, já revê aí o que pode melhorar, tá? Pra você conseguir conquistar o teu emagrecimento. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui, tá? A gente tá acabando o tempo, mas eu respondo. E eu quero saber se vocês gostaram da nossa live de hoje. Comentem aqui se vocês gostaram. Coloquem corações pro Instagram enviar para outras mulheres, para elas também serem ajudadas. Mulheres que querem emagrecer de forma saudável, tá? E sem deixar de comer o que gostam. Então, a nossa próxima live de aquecimento, gente, é a depois de amanhã. Que bom que vocês gostaram. A depois de amanhã nós temos a nossa próxima live, que tem como tema como controlar a fome. Eita! Não percam, gente, hein? Ativa o lembrete. É só você ir lá aqui no meu perfil do Instagram, que lá tem a live, você clica e ativa o lembrete, pra você não perder, tá bom? E principalmente, não deixa de se inscrever na jornada do emagrecimento. Não deixa, gente. Por favor, se inscreve na jornada, hein? Porque vai ser demais. Então, se você não se inscreveu ainda, clica no link da bio que tá aqui no Instagram e se inscreve na jornada. Entra no grupo, também tem um grupo, e tem uma comunidade também, lá no Telegram, que eu não posso falar o nome, tá? Aqui, da outra rede social vizinha. Então, entra lá, porque lá vocês podem também tirar dúvidas. Isso mesmo, tá bom? Então, gente, a minha equipe já mandou aí o link, mas o link tá na bio também, tá? Se inscreve na jornada, porque se vocês gostaram de hoje, se prepara para a jornada do emagrecimento. Esse emagrecimento vai acontecer de forma saudável e sem excluir os alimentos que você gosta da sua vida, tá bom? Porque não precisa, tá? Tem que ser algo realmente válido para a tua saúde mental também, né? Física e mental. Tudo bem que eu sei que Duda ainda essa hora tá um pouco assim, né, Duda? Porque a bichinha, aqui as trocas, ela se identificou muito, mas respira, relaxa
que tudo é adaptação e vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Foi maravilhoso. Eu amei essa live, muito interativa. Amei que vocês mandaram perguntas, que vocês comentaram, falaram um pouquinho de vocês, do que vocês passam, como que vocês fazem. Isso é muito bom porque ajuda uma a outra também aqui, tá bom? Então eu espero vocês depois de amanhã pra gente falar sobre como controlar a fome, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau!